Bom, quarta-feira passada, no dia 25, nós estudamos buscar a Deus com sinceridade. E falei que aquele que busca a Deus com sinceridade no coração é aquele que se apresenta diante de Deus na total condição de pecador. Diferentemente do fariseu que auto-justificava, aquele publicano nem ousava olhar para o céu e confessava diante de Deus que ele era pecador, que Deus tivesse misericórdia dele. Agora, foi este e não o fariseu que voltou para casa justificado pelo Senhor. Também contei a história do Zaqueu, baixinho, também publicano, que buscou o Senhor, e que não dava ouvidos o que a multidão murmurava, chamando a família dele, o lar dele, de casa do pecador, porque ele sabia que ele era pecador, e na condição total de pecador, ele então recebe Jesus, e a bênção maravilhosa de salvação recaiu, então, sobre o seu lar. E hoje nós queremos dar continuidade a esse sermão em série, buscar a Deus espontaneamente. Buscar a Deus espontaneamente. Para isso eu quero convidar então o irmão a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 4 e 5. O reinado de Uzias, o rei de Judá. Então, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, o profeta Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto rei o rei Uzias buscava ao Senhor, Deus o fez prosperar. Muito bem, irmãos, hoje é o último domingo do ano 2019, Esse ano passou tão rápido quanto os demais anos anteriores. E como é que, irmão, começou este ano, ano 19? Se lembra como é que você começou? Muitos planos e projetos, muitas resoluções, com certeza. E como cristão, você deve ter feito uma promessa, para você mesmo, de que você viveria conforme a vontade do Senhor durante o ano corrente. Eu pergunto para você, conseguiu cumprir todas as promessas e resoluções? Provavelmente não, Começou mal, começou bem, bem grande, mas a gente percebe que o fim não é tão maravilhoso como a gente esperava. A montanha pariu o rato de novo, Agora, eu não gostaria que minha vida inteira fosse que nem montanha pariu rato, que começa grande e termina pequeno, começa bonito e termina feio. Mas por que a boa parte das pessoas, e também entre alguns cristãos e até aqueles que são líderes espiritualmente, começam bem a vida deles e terminam mal a carreira deles? Foi salvo, foi batizado, teve toda essa vida de fé, a jornada espiritual, só que quando chegou aos últimos anos, como se fosse uma pipa sem linha, sem fio, cai de maneira vertiginosa, e termina mal. Por que isso acontece? E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça com a minha vida? E o que você precisa fazer para que você não tenha um fim tão trágico e lamentável, como alguns dos homens de Deus tiveram? Nós precisamos voltar para a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, onde há relatos de vida de muitos homens de Deus e reis, que ao chegarem ao fim da vida, acabaram se desviando. Começaram bem, mas terminaram mal. Por que isso aconteceu? Por uma única causa, irmão, que é uma causa incomum, porque eles negligenciaram a busca de Deus, ou eles pararam de buscar a Deus. E enquanto você a partir do momento em que você para de buscar a Deus, o que acontece? Você se torna uma pessoa orgulhosa. Eu não gostaria que o fim da minha carreira terminasse assim. Então, o que significa
buscar a Deus? Buscar a Deus é muito simples. Quando você fica doente, a quem você busca? Você busca médico. Quando você tem algum problema com justiça, a quem você procura? Você procura advogado, né? Então, a gente busca alguém na medida em que nós temos alguns problemas, e para resolver esses problemas, que a gente busca algum perito nessa área, né, onde você encontrou dificuldade. Da mesma forma, ao longo da nossa jornada espiritual, quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, tribulação, nós buscamos o nosso Deus Pai, né, para resolução dos nossos problemas. Agora, a casa dos pais deveria ser visitada pelos filhos, tanto na saúde quanto na enfermidade. A casa dos nossos pais deveria ser visitada pelos filhos, tanto na riqueza quanto na pobreza, quanto no sucesso quanto no fracasso. Mas o que nós fazemos? Na maioria das vezes, nós buscamos a casa dos nossos pais quando nós temos dificuldade, quando nós precisamos de ajuda. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Parece que o rei Uzias não foi assim. Ele buscou a Deus constantemente, sob, claro, a ajuda e conselho do profeta Zacarias. E enquanto ele buscava, diz a Bíblia, ele buscava intensamente a Deus, Deus o prosperava. Mas a partir de certo momento, ele deixou de buscar a Deus. Quando foi isso? Se você estiver com a Bíblia, por favor, no mesmo capítulo, versículo 16. Dê uma olhadinha no 16. O versículo 16 diz o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Em outras palavras, a partir do momento que ele se tornou poderoso, ele ficou orgulhoso e esse foi o motivo de sua queda. Por que ser humano, quando se torna poderosa, se torna orgulhosa? Bom, baseando-se no versículo 5, que enquanto ele buscava o Senhor tudo ia bem, nós podemos dizer que uma etapa entre poderoso e ser orgulhoso está omissa, que nós podemos inserir uma frase da seguinte forma. Então, olha comigo. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Eu acrescentaria, né, esta frase: depois que Uzias se tornou poderoso, ele deixou de buscar a Deus. E porque ele deixou de buscar a Deus, ele se tornou um rei orgulhoso e veio a sua queda por causa disso. É muito estranho, né? Talvez você diga para mim: pô, pastor, mas isso não vai acontecer comigo, porque eu sou homem de fé, eu sei, eu já vi tantos exemplos negativos na vida, que mesmo que eu atinja o topo da montanha, mesmo que eu consiga muita autoridade, muito poder, mesmo que eu seja um homem bem-sucedido, me torne rico, eu sempre buscarei a Deus. Mas quando menos você espera, você se olha no espelho que você não está mais buscando a Deus. Isso não significa que você deixou de vir à igreja. Você continua vindo à igreja, você é membro dessa igreja, você participa ativamente aos cultos, porém, você não busca a Deus. Este é o ponto fraco do ser humano. Quando a barriga está cheia, a gente deixa de buscar a Deus. E quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente se torna orgulhosa. Agora, o grande problema é que você não percebe que você está se tornando orgulhoso. Quando é que você percebe que você está se tornando paulatinamente, gradativamente, aos poucos, uma pessoa orgulhosa? Sabe quando você pode fazer esse diagnóstico precocemente? É quando você deixa de buscar a Deus como você buscava antigamente. Você deixou de buscar a Deus intensamente, você deixou de buscar a Deus frequentemente. Então, quando você percebe que a frequência com que você busca a Deus, a intensidade com que você busca a Deus reduziu, você pode escrever, você está se tornando aos poucos uma pessoa orgulhosa, sem que você perceba. O orgulho começa
quando você deixa de buscar a Deus. Vou dar um exemplo: um rapaz está perdidamente apaixonado por uma moça, uma jovem bonita. Porque está apaixonado, ele manda cartas, ele manda flor todo dia, ele manda mensagens, mas a partir de certo momento, ele manda uma carta por semana. Antigamente era todo dia. Manda buquê de flor uma vez por semana, antigamente era uma vez por dia. E a partir de certo momento, nada de carta, nada de mensagem, nada de flor. Eu pergunto para você, irmão, o que terá acontecido? O que terá acontecido? A resposta é muito simples. Uma entre duas possibilidades. A primeira possibilidade, não ama mais. O amor esfriou. A segunda possibilidade, outra mulher. Mas independentemente das duas possibilidades, o resultado é o mesmo. Você se distancia da pessoa. Você não busca mais a mulher que você um dia amou. Portanto, a Bíblia preconiza que o orgulho tem essa característica. Você para de buscar a Deus. Antigamente, até nas mínimas decisões, você buscava a sabedoria de Deus. Você lia na Bíblia para ver se encontrava a resposta lá. Você às vezes ligava para o pastor, marcava uma hora para aconselhamento. Às vezes você entrava no quarto, fechava a porta e você orava. Via na oração matinal ou à noite. Também participava dos encontros da igreja para ver se conseguia ouvir a voz de Deus através de irmãos. Mas hoje você parece, desculpa a expressão, mas parece uma cerveja sem espuma, sem gás. Perdeu aquele gosto. Antigamente, muito ansiosamente e ardentemente você buscava a Deus. Se ajoelhava diante dele, mas hoje em dia você quase não ora. Ou estou mentindo? Quase não olha, quase não lê a Bíblia, quase não vem de manhã para orar. Mas nem por isso você deixou de vir à igreja. Mas veja bem, o rei Uzias também não deixou de visitar o templo de Deus. Se você for olhar versículo 16, mais uma vez, dá uma olhadinha, por favor. A segunda parte. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Rei Uzias nunca deixou de visitar o templo de Deus. Em termos do Novo Testamento, eu diria que rei Uzias nunca deixou de vir à igreja. Ele sempre participou dos cultos. Mas tem um ponto muito importante a ser ressaltado. Embora ele tenha buscado a casa de Deus, tenha entrado no templo, ele não buscou a sabedoria, ele não buscou de verdade a presença de Deus. E isso aconteceu a partir do momento que ele deixou de buscar de verdade, espontaneamente, a Deus e se tornou orgulhoso. Ele se tornou tão orgulhoso, irmão, que se a gente for continuar a ler essa passagem, e que ele começou a dar um de sacerdote. Ele era rei, e segundo a lei de Deus, esse negócio de queimar incenso, né, no altar, era uma incumbência tradicional, era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes, filhos de Arão. Ele era um rei político. Mas porque ele se tornou tão orgulhoso, ele começou a observar que, poxa, esse negócio que o sacerdote faz não é nada, é muito fácil, até eu faria. Em termos atuais, esse negócio que evangelista, pastor faz, parece muito fácil, eu faria melhor do que ele. Quando você para de buscar a Deus, o resultado é muito óbvio, se torna orgulhoso. E quando se torna orgulhoso, você começa a desdenhar, você desprezar, fazer pouco caso, subestimar o trabalho de outras pessoas, trabalho de profeta, trabalho de sacerdote. Veja versículo 5, por favor, que nós lemos, versículo 5.
buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Por que o profeta Zacarias foi mencionado nesse versículo? Para mostrar que o Zacarias era o profeta que servia como conselheiro para rei Uzias. E enquanto o rei Uzias respeitava a Deus por meio do profeta Zacarias, Deus o prosperou. Mas na medida em que ele deixou de buscar a Deus, se tornou orgulhoso, o que ele fez? Ele se tornou arrogante e começou a desprezar o próprio profeta Zacarias, provavelmente. Começou a desprezar os demais sacerdotes e, enfim, até o próprio Deus. O ser humano não tem jeito, quando está de barriga cheia, ele se torna negligente, preguiçoso. Ele deixa de buscar a Deus. Irmão, será que você também não deixou de buscar a Deus agora? Ou será que você também não parou de buscar a Deus? Seu corpo está aqui dentro do templo de Deus, você está aqui na igreja, mas você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, e você está apenas pisando o chão do templo de Deus, casa de Deus. E você pensa assim: puxa, minha fé ficou muito fraca, ficou pequena. Antigamente eu buscava a Deus muito mais intensamente, mas hoje em dia, puxa, que, sei lá, parece um balão de hélio sem gás. Seu coração quer, mas seu corpo não obedece. Eu quero buscar a Deus intensamente como eu fazia antigamente, mas eu não consigo. Esta é a sua situação atual? Então, você está no lugar certo. Seja bem-vindo, porque nosso Deus é tão bondoso, tão misericordioso, mesmo que você esteja nessas condições não muito saudáveis, se você tenta buscar a Deus, Ele se apresenta diante de você, Ele te recebe. Esta é grande novidade, grande alegria para todos nós, é boa notícia. E existem 3 maneiras de a gente buscar a Deus. É sobre essas 3 maneiras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu usei e inventei esses termos. Vamos lá. A gente busca a Deus espontaneamente por 3 processos, por 3 caminhos. O primeiro caminho é fracasso, o segundo é flagrante, e o terceiro é pelo Espírito Santo. Vou explicar cada caso. Infelizmente isso não deveria acontecer, mas acontece. Após ter apanhado muito, após ter fracassado, que a gente acaba buscando nosso Deus. Por exemplo, é o filho pródigo, Filho pródigo. Ele pegou parte da herança do pai, gastou, desperdiçou, e quando não tinha mais nada, e quando todos os amigos o tinham abandonado, mal conseguia ter uma refeição decente por dia, ele faz o quê? Então vamos dar uma olhadinha aqui, Lucas, caindo em si, vocês conhecem essa expressão, caindo significa reconhecendo espontaneamente que ele errou, que ele falhou. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Irmãos, parar no meio do caminho e retornar ao ponto de partida não é uma atitude tão fácil, não é uma decisão tão fácil assim. Mas quando é que a gente para nossa caminhada e volta ao ponto de origem? Quando as coisas não estão indo bem, que você fracassou, que você está sofrendo, você está experimentando o resultado dos seus pecados, então você acaba voltando, quase forçado. O que o filho pródigo fez? Se ele tivesse ainda muito dinheiro, e tivesse muitos amigos, e não tivesse nenhuma dificuldade, ele não teria voltado à casa do seu pai. Ele nem sequer teria lembrado seu pai. Mas quando a situação se tornou mais difícil, todos os amigos o abandonaram, mal conseguia ter uma refeição decente por dia, aí é que ele se lembrou de que na casa do pai havia muita abundância. O que eu gostaria de recomendar você ao irmão é o seguinte: buscar a Deus
não após ter sido apanhado, não após ter fracassado, mas antes disso. Antes que seu corpo fique cheio de hematomas, antes que você tenha experimentado fracasso, volte espontaneamente a Deus. Agora, mesmo com hematomas, mesmo com gosto de sofrimento e fracasso no seu paladar, volte a Deus, porque ainda é tempo de você voltar a Deus, de buscar a Deus, porque nós sabemos muito bem que o pai do filho pródigo o recebeu de volta de braços abertos. É a graça do Senhor. Portanto, o primeiro caminho pelo qual a gente busca espontaneamente nosso Deus é através de fracassos e através de nossas falhas. Não é a maneira mais inteligente, não é a maneira mais recomendável. Tá? Entre três é a pior. Quando é que a gente volta também a buscar a nosso Deus? Segunda maneira é quando você é pego em flagrante, ou alguém acusa você de ter cometido pecado. É quando você ainda não fracassou totalmente, está prestes a se fracassar, quando você ainda não apanhou até cair, mas está prestes a cair. Deus dá uma chance para você. Ou Deus manda uma pessoa, ou Deus muda a circunstância e faz com que você reconheça, que você caia em si, reconheça que você errou, para o que você estava fazendo e começa a voltar a buscar a Deus. É o que aconteceu com o rei Davi, quando Deus enviou o profeta Natã a ele. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, será que Davi não sabia que ele tinha pecado contra Deus? Quando tomou de maneira maliciosa, ilícita, a esposa do general? O que vocês acham? Ele não sabia? Ele só ficou sabendo que ele tinha pecado quando Natã se apresentou diante dele e o acusou do pecado que ele tinha cometido? De jeito nenhum. Rei Davi era um homem espiritual. Ele sabia muito bem que ele tinha pecado. Isso é tão verdade que, se a gente for olhar Salmos 32, eu vou ler para vocês, é um salmo que descreve a alegria que Davi encontrou ao confessar seu pecado e ao ser perdoado pelo rei, Deus Jeová. Ele diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, em outras palavras, enquanto me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu gemia o dia inteiro. Então ele sabia que ele tinha pecado. E da mesma forma, no mesmo Salmo, versículo 6, ele confessa isso aqui. Quero mostrar para vocês a frase: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti, enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Quando você peca, não queira escondê-lo, não queira racionalizá-lo, não queira justificá-lo. Ao invés de fazer isso, confesse, se arrependa, enquanto há tempo, enquanto Deus te dá a oportunidade para você buscar a Deus, aproveite. É isso, essa recomendação que o rei Davi estava dando a todos, baseado na sua experiência amarga. Davi sabia que ele tinha pecado, só que ele perdeu a oportunidade de confessar seu pecado. Ele perdeu a oportunidade de buscar a Deus de verdade, espontaneamente. Há uma ilusão que faz parte da nossa vida, é que enquanto seu pecado não se torna público, enquanto você pensa que as pessoas não sabem que você pecou, a gente tem mania de querer enganar Deus. Embora a sua boca diga que Deus é onisciente, que sabe de tudo,
Enquanto as pessoas não descobrirem seu pecado, enquanto seu pecado não se tornar público, você cai naquela ilusão de que você poderá enganar a Deus e poder continuar pecando secretamente. Nosso Deus é tão misericordioso que Ele dá oportunidade, não uma apenas, são várias oportunidades para você voltar a buscar a Deus. Deixar de fazer o que você está fazendo. Agora, se a gente despreza essas oportunidades, o que acontece? No fim, Deus intervém. Assim como Deus tem enviado o profeta Natã a rei Davi, e ele acusa, ele revela, ele descreve, e ele bota o teu pecado na tua cara. Ó, esse é o seu pecado. Você sabe que você pecou. Quando tudo torna à luz do dia, se torna público, você não tem mais para onde fugir. Você não tem escapatória. Você tem que aceitar, se curvar diante dele e solicitar o perdão. Ao longo dos 60 anos de minha vida e de vida cristã, há muitas coisas que Deus me faz pensar em muitas coisas. E um grande entendimento que eu tive é o seguinte: quando você deixa de buscar a Deus e você se torna gradativamente orgulhoso, e quando ninguém se aproxima de você e ninguém fala nada, dá um conselho, uma instrução, este é o momento mais perigoso na sua vida espiritual. Você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você não está participando da oração matinal, você não está participando dos encontros que nós temos, você não pratica boa ação. Mesmo assim, ninguém se aproxima de você e orienta a você parar de fazer, ou orienta você a continuar fazendo. Este é o momento mais perigoso na sua vida espiritual. Quando Davi pecou, ninguém se aproximou dele, ninguém se ousou a se aproximar dele e dizer isso ou aquilo, faça e não faça. Era o momento mais frágil que o rei Davi experimentou ao longo de sua vida espiritual. Por isso Deus, pela misericórdia dele, resolveu intervir. Por isso Samuel, segundo Samuel, capítulo 12, 1, diz claramente assim: então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Deus quem enviou, porque Deus tinha misericórdia daquele homem. E Deus escreve em mínimos detalhes o pecado do Davi. Eu vou ler para vocês, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Olha, Deus sabia tintim por tintim o pecado que o rei Davi tinha cometido. Então Davi respondeu, confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Mas ele respondeu assim porque ele não sabia que ele tinha pecado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele sabia que ele tinha pecado, mas ele queria racionalizar, ele queria justificar. Mas isso aí não é pecado. Eu sou rei. Um pouco de regalias e privilégios eu mereço. Sabe aquele espírito de compensação? Você fez algo bom, então você quer ser recompensado? Porque
pratiquei tantas boas obras, porque eu servi ao Senhor, servi a essa igreja, eu acho que, sei lá, Deus vai fazer vista grossa quanto ao meu pecado. Aliás, nem pecado é. Esse tipo de pensamento é muito perigoso, irmão, muito perigoso. E o que faz você continuar cometendo o mesmo pecado, secretamente. O rei Davi podia muito bem retrucar ao profeta Natã, quando ele o acusou do pecado. Que comece por você, cara. Podia muito bem ter lhe dito isso. Assim, quando o pastor diz alguma coisa, você diz dentro de você: comece por você, pastor Jairo. O rei Davi podia muito bem aniquilar, matar o profeta Natã. Ele tinha autoridade e poder para isso. Para o quê? Para abafar seu pecado, mas ele nem fez isso. Isso é uma coisa muito interessante na personalidade do rei Davi, né? Ele podia muito bem fazer isso, mas ele não fez isso. Quando Natã acusou ele do pecado que ele tinha cometido, ele fez desta oportunidade ocasião para se arrepender. Eu repito, ele fez da oportunidade a ocasião para voltar a buscar a Deus. Irmãos, na vida você sabe muito bem que há ocasiões para isso, para aquilo. Não é todo momento que a gente tem ocasiões. Mas quando essa ocasião chegar, essa ocasião de você poder buscar Deus novamente, você tem que saber reconhecer e tirar o máximo proveito dessa oportunidade. Para filho pródigo, sofrimento, desgraça, serviu de ocasião para ele voltar a buscar a Deus. Para rei Davi, a acusação frontal, em público, serviu de ocasião para ele voltar a buscar a Deus. Por isso o rei Davi era tão elogiado, tão querido, tão apreciado pelo Deus Jeová. O que eu gostaria de recomendar a você, irmão, é o seguinte: antes que o profeta Natã venha bater na tua porta, por favor, busque espontaneamente a Deus. A terceira maneira pela qual a gente busca espiritualmente ou espontaneamente nosso Deus é através da orientação do Santo Espírito que habita dentro de nós. Esta é a melhor maneira de buscar a Deus. No Velho Testamento, vocês conhecem uma história sobre 4 leprosos, né? O exército sírio invadiu e sitiou a cidade de Samaria, né? E permaneceu assim por tanto tempo que havia fome para valer, a ponto de gente comer gente lá dentro da cidade de Samaria. Aí havia 4 leprosos à beira da porta, né, da cidade, e pensaram: poxa, cadê nosso pão? Porque você sabe muito bem que leprosos dependiam, né, das migalhas que o povo jogava para eles. Cadê o pão? Há dias que a gente está esperando o pão aqui, nada. Nós vamos morrer. Já que nós vamos morrer, então vamos fazer o seguinte, né, vamos para acampamento do inimigo, né, exército sírio, e vamos pedir comida. Se eles não derem nos matar, tudo bem, porque a gente vai morrer de qualquer jeito, aqui ou lá. Mas se eles derem um pouquinho de comida, vamos encher nossa barriga e morrer, alegres. Então eles foram. O que aconteceu? Vocês conhecem essa história, né? Quando eles foram, tiveram uma surpresa. Todo o exército sírio tinha abandonado seu acampamento, porque Deus interveio e atacou eles. E eles fugiram tão apressadamente que deixaram comida, utensílio, ouro, prata, tudo lá, espalhado. Os 4 leprosos, nossa, olha a comida, e encheram a barriga. Depois que encheram a barriga, eles viram: puxa, tanto ouro, tanto prata, vamos guardar para nós. É isso que eles fizeram. Isso que eles fizeram. Agora, vamos ler aqui a Bíblia, o que diz. Então disseram uns aos outros, leprosos: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei.
Irmãos, olha para mim agora. Será que os 4 leprosos estavam pecando? Olha, estavam com fome. E comeram a comida que estava diante deles. Eu teria feito a mesma coisa. Isso é pecado? Encher a barriga? Matar minha fome? Sede? Não. Guardar um pouco de riquezas para garantir meu futuro, o dia de amanhã, isso é pecado? Você faz e eu faço? Não. Eles não estavam moralmente, eticamente, religiosamente pecando. Mas apesar disso, eles chegaram a tal conclusão: olha, gente, nós não estamos fazendo coisa certa. Por quê? Porque havia povo passando fome, morrendo cada instante. A graça do Senhor derramada sobre suas vidas nos anos passados, o povo que jogava pedaços de pão para eles. Então eles lembravam da graça do Senhor, graça do povo, toda a ajuda que eles tinham recebido, e acharam errado, só encher a barriga deles, só encher a bolsa deles. Então, espontaneamente, caído em si, eles pararam o que estavam fazendo e resolveram fazer o que deviam fazer. Irmão, quando o Santo Espírito fala para você, move seu coração, é isso que você devia fazer. Quando você ouve testemunho de alguém, às vezes você sente seu coração comovido. Quando você lê a sua Bíblia lá em casa, lágrimas escorrem seu rosto, porque você sentiu a presença do Senhor na palavra. Quando ouve sermão, ou aconteceu alguma coisa lá em casa, na sua família, este acontecimento, aquele incidente, a situação mudou, aí você percebe que Deus está querendo falar com você. É quando o Espírito Santo diz o seguinte para você: olha, você é cristão, você devia parar de fazer isso, então pare. Espírito Santo que mora dentro de você, talvez esteja dizendo: olha, você é pastor, você não devia fazer isso, ou devia, então para de fazer. A frase aqui mais importante: seremos castigados. Porque a mesma confissão o apóstolo Paulo fez, primeira carta a Coríntios 9,16. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. E ele falou para o seu discípulo, filho espiritual, Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo preconizou para que nós busquemos espontaneamente a Deus. Não espere até alguém te mandar fazer isso ou aquilo, mas você busque espontaneamente o trabalho de Deus, para que nenhum mal te atinja, para que nenhum castigo venha sobrevir a você, para prevenir. Portanto, esta terceira maneira é tão diferente das primeiras duas. Por quê? Não é porque depois que você pecou e fracassou, não é depois que você apanhou, não é depois que alguém te acusou publicamente que você vai buscar Deus. Não, você não fez nada disso. Mas para que o mal não me atinja, eu vou espontaneamente buscar a Deus de modo preventivo. É outro nível de fé. E eu gostaria, irmãos, que vocês buscassem a Deus segundo esta terceira maneira, para que o mal não nos atinja, que a gente busque espontaneamente a nosso Deus. Quero terminar mostrando mais uma vez, que não é pelo fracasso, nem porque é pego em flagrante, que a gente vai buscar a Deus novamente, mas porque nós somos orientados pelo Espírito Santo, que nós busquemos espontaneamente a Deus. 3 maneiras eu falei. Você pode buscar a Deus depois de hematomas, depois de fracasso, assim como o filho pródigo. Não é a maneira mais saudável, é a pior. Ou alguém te acusa, ou alguém pega você em flagrante, aí você começa a buscar Deus. Também não é a maneira mais ideal. A melhor maneira é você espontaneamente seguir a orientação do Espírito Santo que habita dentro de você.
Ano 2019, já passou, são águas passadas. Não vamos nos ater ao passado, o passado já foi. Gostaria que nós começássemos o ano novo, 2020, buscando a Deus espontaneamente, não segundo a primeira ou a segunda, mas segundo a terceira maneira, que é uma maneira mais agradável aos olhos de Deus. Curve sua cabeça, irmão. Senhor Deus, peço só uma coisa, que todos nós saibamos buscar a Deus espontaneamente, Pai. Antes que Deus mande alguém para me acusar, para apontar meus erros e minhas falhas, meus pecados, antes que apanhe para valer, até cair semi-morto, e depois de buscar a Deus, Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia, que busque a Deus espontaneamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e a atuação poderosa do Santo Espírito estejam sobre nós agora e para sempre. Amém.